Graça e paz nesta manhã maravilhosa que Deus nos concede, onde aqui no nosso coração habita o amor, habita o perdão, habita a paz de Deus no nosso coração, que nos ensina o Evangelho da Graça, a segunda aliança, que a primeira aliança, que era a lei de Moisés, ela tinha defeito, e Deus preparou uma nova para nós, para que nós possamos entrar pela porta e aqui sentar e ouvir Ele falar para nós que somos predestinados, que somos um eleito, que somos um separado, que somos a unção de Deus aqui nessa terra, porque Ele ungiu a nossa mente, o nosso coração, para que pregássemos aqui boas novas da salvação, onde aqui você entendeu e entende que foi só pela graça. Você tem que fazer um sacrifício, a não ser você acordar, o louvar e fazer tua oração em segredo com o Pai aqui dentro, onde você é um predestinado por Ele já desde antes da fundação do mundo e que está de passagem para amar, para perdoar, para entender o seu irmão, que você tem um bom coração. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Aqui está uma história, né? Gênesis 16, do 1 em diante. Vamos entender lei e graça. Por que que existe hoje, né? As pessoas às vezes se perguntam por que que uma religião, né, que eu, ao ler aqui o livro de Atos, entendi que a Assembleia de Deus, ela é uma seita, porque eles querem que nós aceitamos Jesus, né? A maioria das igrejas, elas tem esse perfil, você tem que aceitar Jesus. E quando você aceita Jesus nessas igrejas, né, você tem que fazer vários rituais que são judaicos, que não são para os gentios fazerem. E acabam fazendo por quê? Porque o meu povo sofre, porque falta o conhecimento. Osés capítulo 4, versículo 6. E Jeremias 3,15 já profetizou lá atrás: eu vou enviar pastores com conhecimento, inteligência e sabedoria, que no século XXI viria hoje para poder pregar o Evangelho, que são boas novas da salvação, onde aqui ele está, no teu coração. Eu sempre menciono Atos 7,48, o trono é onde eu estou, onde ele está. Tudo isso aqui que a gente vê com nossos olhos, né? Ele está presente porque ele está nos olhando, mas em espírito e em verdade. Ele é Pai do nosso espírito, né? As pessoas às vezes não gostam muito quando a gente esclarece as coisas, porque eu tive um pai aqui, segundo a carne, né? E uma mãe, segundo a carne. Mas o meu pai, segundo o espírito, continua. Por isso que o espírito em nós não morre. Nosso pai e nossa mãe, muitos já morreram, né? Mas vivem com Deus, porque são predestinados, são eleitos, e nada pode separar um filho que é de Deus, dele. Por quê? Ele sempre foi filho. Quando você lê Jó 42,5, ele pergunta para Jó: onde é que você estava, Jó? Quando ele já estava medindo as terras, né? Ele estava medindo lá a terra, coisa e tal, e pergunta para Jó onde ele estava. Ele falou, Deus falou assim: Jó, você já me louvava lá. Porque Jó era um predestinado, Jó era um eleito, Jó era um separado, como você também é. Mas só que esse corpo aqui, ele gosta de coisinhas, né? E corre atrás das coisinhas. Mas aí você vai entender o porquê isso acontece. Aqui está Sarai e Agar, 16:1 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Então, Sara tinha uma empregada, né? Uma serva que servia a ela. Aí ela faz o quê? 2. Disse Sarai a Abrão. Ainda não era Sara nem Abraão, é Sarai e Abrão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar um filho.
toma, pois, a minha serva, e assim me edificareis com filhos, por meio dela. E Abrão aceitou o conselho de Sarai. E o que aconteceu no 3? Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, 4. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela, Sarai, que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezar. Então, ela engravidou, né, a empregada, como está dizendo aqui, ele a possuiu, Abraão possuiu ela, e ela concebeu, né, ponto. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora, Sarai, o que ela fez? Desprezou a empregada, né? Então, essas pessoas estão debaixo da lei de Moisés. Elas são desprezadas, né? Por quê? Elas já são abençoadas por Deus. Mas sem entender a graça, elas vivem debaixo de um feitiço, debaixo de uma maldição. Por quê? Essas igrejas são uma seita, né? Eu entendendo aqui as mensagens, né, eu vou compreendendo a palavra. É claro que muitos não vão aceitar. Mas ali existe uma escravidão, né, dentro das igrejas que existe por aí afora. Então elas ficam escravas do pastor. Então aqui você viu que aqui Sarai deu a empregada para que ele deitasse com ela. Nasceu quem? Nasceu Ismael. Então aqui está. Nasceu Ismael. Então Deus muda, né? O nascimento de Ismael. 15. Agar deu à luz a um filho de Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar. Chamou-lhe de Ismael. Ismael nasceu. Segundo a escravidão. Ele é filho da escrava, né? Como hoje, quando aqui eu menciono que o irmão é escravo do pastor, porque tem tudo a ver com essa mensagem que aqui está. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz. Então depois vem nascer Isaac, que é o filho da promessa, que é a graça, que é o evangelho, que é a predestinação, que é o amor, que é o perdão, que é a paz em cada coração, que nós temos quando nós entendemos. Abraão, né, teve 2 filhos. Então aqui, no 17, capítulo 17, versículo 20, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei, fecundo e multiplicarei, extraordinária, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Realmente, tu vê que aí está uma grande nação de pessoas buscando aquilo que já está no coração dela. Porque ela é escrava desse feitiço que anda por esse mundo afora. Os evangélicos, quando eles acham que se converteram a Deus, ele despreza a muitos que convivem com eles, porque é de outra religião. Não, nós temos que abraçar a todos, por sermos aqui um espírito já predestinado e por Deus para amar a todos. Por isso nós conseguimos amar a todos. Mas em espírito e em verdade. Não precisa conviver com eles. Temos que amá-los, perdoá-los e entendê-los. Por que eles fazem isso? Porque falta sabedoria. Por isso que Oséias falou 4,6. O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então Jeremias vem em 3,15 e traz o entendimento, o conhecimento, a sabedoria para aqueles que entenderam e são como Isaac, o filho da promessa. Então, aqui no 21, a minha aliança, porém, estabeleçá-lo-ei com Isaac. A aliança feita com Isaac. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Porque a primeira era a lei de Moisés. Estava em escravidão, como hoje continua. A qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Por isso que Isaac, né, veio nascer, que é o filho da livre, que somos nós hoje, livre do falso pastor, livre da falsa doutrina, livre do toma lá da cá, livre
do comércio que fazem hoje com a palavra de Deus. Então aqui está. A minha aliança, porém, estabeleci com Isaac. Né? A aliança que nós temos hoje é perpetuamente para sempre. Deus fez para que nós hoje aqui entendêssemos a predestinação, o amor e o perdão para com todos. Agora, muitas religiões, sem entender isso aqui, elas praticam essas obras da lei que Jesus de Nazaré, o Cristo, veio concluir. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali o testador está vivo e Jesus está fazendo as obras, completa todas e passa pela cruz, traz o Espírito Santo para você entender tudo isso aqui que está escrito aqui. Porque tudo aqui é uma história, né? Então você vem daqui de Gênesis a Gálatas, né? Paulo entendeu tudo isso e traz para nós essa linda e maravilhosa passagem. Gálatas 4, 21. Sara e H, alegoria das duas alianças. Então, era uma alegoria das duas alianças, a lei e a graça. Por isso, 10:9 de Hebreus, remover a lei para estabelecer a graça. Quando um pastor da Assembleia, né, ele prega sobre isso aqui, ele acha que você tem que remover a cachaça, o cigarro, né, o carnaval, essas coisas do mundo secular, para que você entre na igreja dele. Não, mas isso aí, nada a ver, isso aí é uma obra da carne. Quando Paulo escreve, né, 10:9 de Hebreus, que você tem que deixar o primeiro para você estabelecer o segundo, é você largar a lei de Moisés, os preceitos da lei, os costumes da lei judaica que colocaram nas igrejas hoje. Para que você siga ali. Você às vezes passa numa congregação dessa e acha que ali é muito estranho. Por quê? Paulo escreveu, Hebreus 13:9, doutrinas várias estranhas, que não devemos entrar nesses lugares. Porque eles não têm direito a comer aqui na mesa do Senhor. Porque aqui é uma mesa purificada, uma mesa ungida, uma mesa onde estão os predestinados e eleitos. Por quê? Já fomos predestinados por Ele. Estamos aqui de passagem nesse corpo, que é uma matéria, mas temos que entender a palavra em espírito e em verdade. Aqui está, 4:21 de Gálatas. Dize-nos, os que quereis estar sob a lei. Estar sob a lei quer dizer o quê? O Espírito Santo não tinha vindo ainda para dentro deles. Agora, com esse conhecimento, veio para dentro de nós. Como é que eu sempre menciono, 37:14 de Ezequiel, ele já colocou, porém o Espírito Santo em vós viverei. O pastor quer assoprar e quer forçar você a ter o Espírito Santo. Irmão, você já veio com ele de lá, tem esse entendimento aqui. E 2:1 de Atos foi colocado em toda a carne, e 5:5 de Romanos nos foram otorgados de graça. Então eles cobram impostos, eles cobram pedágio, eles cobram tudo como um maligno cobra lá fora, né? Eles roubam com um revólver, com uma faca, com um pedaço de pau. O pastor, ele rouba, ele assalta com a Bíblia na mão, quando você entende o Evangelho de Cristo revelado no nosso coração. Então aqui está. Acaso não ouvis a lei? 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Ele teve o filho, né? Com H, que nasceu Ismael, e depois com Sara, que nasceu Isaac. Essa é a promessa que eles estavam esperando lá, que já veio lá e já está aqui dentro do teu coração. Então você consegue amar e perdoar o teu lindo e abençoado irmão. Então a Bíblia não é difícil de entender quando ela é explicada didaticamente para você. 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, tá vendo? Segundo a carne. Então quem está nas campanhas, nas quebras de maldição, com esta libertação, quem está tirando encosto, quem está aí dizendo que o diabo existe, que existe uma opção de coisa, esse homem, ele está fora da graça, ele não entendeu o evangelho, ele não entrou pela porta. A verdade tem que ser falada. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Então eu sou livre. O irmão me perguntou, você nunca bebeu, nunca fumou, para você é fácil. Não. O mundo está aí, lindo e maravilhoso, para que você vá lá e entre na luxúria, entre no pecado e faça o que você quiser fazer, tá?
mas só que eu não faço. Né? Para mim, sempre me perguntaram se eu era da Assembleia de Deus, porque eu sempre usei calça comprida, né? Brusão, papapá, assim, mas é um costume que é meu, é coisa minha. Então eu sou um homem separado por Deus, predestinado, eleito, para não viver nisso que está aí. Então eu me espelho muito quando Deus lá escreve, é Deuteronômio, né? Escrito lá em Deuteronômio, Deus já falando, 18 de Deuteronômio, do 9 ao 14, no versículo 14. Lá ele fala que você não é para entrar nessas coisas, porque você foi separado, você é um predestinado. Então as pessoas procuram uma cartomante, procuram um pastor, procuram, né, um agoureiro, um feiticeiro, procuram um encantador. Ele disse, não procure isso, porque eu vou estar dentro de vocês. Já dizia Jesus, o Cristo, o Nazareno, lá completando as obras da lei. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali ele vem e entrega o reino ao Pai, e o Pai hoje dentro de nós está. Para nos dar essa palavra aqui. 24, 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essa promessa que eles esperam hoje, né? A volta de Jesus, que Jesus vai voltar e vai matar o Satanás, vai acabar com o carnaval, vai acabar com tudo isso aí. Não, isso aí nunca vai acabar, abençoado. Sempre vai acontecer isso aí, porque o mundo ele não para. Vem geração, vai geração, a terra continua, como fala Eclesiastes 1:4. 24. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Duas alianças. Você tem que entender que a primeira aliança acabou. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 1 ao 4. Mas só que os pastores querem que você aceite Jesus, mas eles não querem aceitar o Evangelho. Por quê? É revelado. O Evangelho é revelado porque não tem dízimo, não tem santa ceia, não tem busca de monte, não tem nada segundo a carne. Porque aqui tudo aqui é segundo o Espírito, porque a carne morreu. 6:1 de Hebreus está ali. Obras mortas que eles fazem nas igrejas hoje, né, para que aqui enriqueça um homem que está desviado da verdade. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde eles vão, lá na Arábia. Eles fazem aqui, né, eles fazem, como é que se diz? Contrata ônibus e o pastor leva para lá ou vai de avião, lá para a Arábia. Essa é H. Se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é H. Então eles são escravos do pastor, que segue esses ritos, né? Que é tudo judaico, e vai para lá. Sendo que temos o Cristo dentro de nós. Indo para lá ou não, Deus já é contigo. Não te deixa, não te abandona. Mas você vai porque você, muitas vezes, pensa que lá está a bênção. Mas o abençoador desceu do céu, está dentro de você, para te abençoar, tanto lá quanto aqui. Mas sem esse entendimento, você não está debaixo da graça. Você está debaixo da lei. Você ainda está como escrava de um pastor. 25. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia, lá na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então ainda continua a escravidão. Lá ele tirou a algema, 2:15 de Hebreus, daquele povo que havia na escravidão e soltou. Aqui o pastor vem e prende na igreja os membros lá para que faça campanha, faça corrente, quebra maldição, faça muita coisa lá e prende ali. Ali você fica preso sem entender a graça. Aquele paralítico, 38 anos, no tanque de Betesda. Jesus chegou, levanta, pega o teu leito e anda. Como era num sábado, não podia, né? Mas só que Jesus pode tudo, como tudo eu posso nele que me fortalece. Aquele paralítico andou, porque ele esperava um anjo descer, como nas igrejas hoje. Vai descer um anjo, e o anjo nunca desce. Por quê? Ele já desceu, já te curou, já te salvou, já te predestinou, que é o Espírito Santo, que é o guia da igreja hoje, dentro de você, atual, que está em escravidão com seu filho. 26. Mas a Jerusalém lá de cima é a livre, na qual é a nossa mãe. Então, existia, né, lá em Gênesis, né, essa passagem que muitas vezes a gente não lê e não explica. Por isso existe a lei e a graça. E Paulo vem escrevendo em Gálatas 2,16 que pelas obras da lei ninguém será justificado diante dele. Por quê? A justificação é pela fé. 5 de Romanos.
Justificado mediante a fé, temos paz para com Deus. Então, as religiões, elas dividem o povo de Deus. O povo é um só, ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Não importa a católica, não importa a evangélica, não importa quem está no Cristo. Mas só que eu sou obediente à palavra. 7,4 de Romanos diz o quê? Temos que servir o outro. Aquele que ressuscitou após a morte, para darmos fruto para Deus. Eu não conhecia isso. E quando você lê 7,1 de Romanos, você ali adultera a palavra. Você está com dois senhores, você está debaixo da lei e está debaixo da graça. Você serve as duas alianças. Não, temos que tirar. Quando você é noiva, você tira da direita e coloca na esquerda. Deus casou com você. Por isso, Apocalipse 21 em diante. Ele enxugou nossas lágrimas, levou nossas dores. E a Jerusalém, que lá João via, né? Ele viu novo céu, nova terra. Então, ele ali disse, ele viu a Jerusalém, a celestial já descendo do céu para casar com a igreja. Você hoje, a igreja é casada com Deus, estão buscando o noivo lá fora. Não, tem que ter ele aqui dentro do teu coração. Por isso ele falou, entre no seu quarto e ora a mim, que eu vou lhe ensinar, vou lhe responder. A oração é simples, Senhor, hoje aqui nesta manhã, para que o Senhor, Pai, me dê entendimento, abra minha mente, o meu coração, para que eu possa aqui perdoar a minha família, perdoar os meus irmãos da fé. Não importa a religião deles, mas que eles venham ter entendimento, conhecimento, para ser livre, Pai, como o Senhor explicou aqui agora, como Isaac. Não ser filho da escrava, porque a escrava está em maldição, porque é uma igreja que está debaixo de maldição. Por quê? 3,10 de Gálatas diz que todos quantos estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, porque o justo vive pela fé. Isso nos ensinou que a justificação já foi pela fé. Por isso, somos um predestinado, somos um eleito, somos separados. E diz mais ainda a tua palavra, quem é que vai nos separar do teu amor? Se é o Senhor que justifica a igreja, e o Senhor justificou, está escrito em 5 de Romanos, transição da lei para a graça, como o Senhor ali escreveu através do apóstolo Paulo, porque isso é um ensino do Espírito Santo. Se escreveu 5 de Romanos, né? Temos paz com o Senhor, aqui está a paz, dentro do meu coração, com esse grande amor para com todos que me ouvem e esse grande perdão. Que lindo viver a flutuar no mundo espiritual, onde devemos sempre estar. Deus, eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro de cada coração. Então Jesus falou, não me busque aqui, ali, nem lá, eu vou estar dentro de vocês. Por isso, essa água ela jorra sem parar. A mulher samaritana, 4,10 de João. Ele falou, mulher, a água que eu lhe der, ela fluirá. Olha só como ela está fluindo hoje em nossos corações. Com esse entendimento, com esse conhecimento, com essa dádiva de Deus em nós. Irmão, dê um like. Espero que você entenda estas passagens e fique firme na palavra de Deus, em espírito e em verdade. Amém. Graças ao nosso Pai de misericórdia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.